Pré-Vestibular Social Ação. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre número de oxidação, ou NOx, e ácidos. Eu sou Fabrício, seu professor. Bom, vocês podem ver que finalmente estou voltando com o meu rostinho aqui, né? Essas últimas 2 semanas não estava muito a fim de mostrar meu rosto, e me desculpem, mas a partir de agora vai voltar a ter meu rosto em todos os vídeos. Então vamos lá. Número de oxidação, ou NOx. Primeiro a gente tem que saber o que é esse tal NOx, né? O NOx de um elemento é a carga elétrica real que ele adquire quando faz uma ligação iônica ou quando ele faz uma ligação covalente, né? A gente tem que lembrar daquelas aulas de ligações química que a gente deu umas 2, 3 aulas atrás, né? Então o conhecimento ele é sempre progressivo, a gente vai sempre aprendendo uma coisa nova e vai tendo que usar esse nosso conhecimento prévio para coisas futuras. Então, nunca esqueceram a matéria que você já estudou, certo? Então, vamos lá. Ligação iônica são aquelas ligações entre metais e ametais, e ligações covalentes, aquelas ligações entre dois ametais. O NOx, ou número de oxidação, de qualquer substância simples, lembra que a substância simples é igual a zero, né? Então, substância simples, ó, quando tem só um elemento. Aqui H2 só temos hidrogênio, aqui no Cl2 só temos cloro. Então, sempre que tiver uma substância simples, o NOx dos elementos vai ser zero. Aqui no sódio é zero, aqui no mercúrio é zero, aqui os dois hidrogênios vão ser zero. E assim sucessivamente. Agora, nós temos alguns NOx que são fixos e alguns que são quase fixos. A maioria das vezes, eles têm o mesmo valor. Um deles é o hidrogênio. O hidrogênio, na maior parte dos casos, na maioria esmagadora das vezes que a gente for usar o hidrogênio, ele vai ser mais um. Exceto quando ele estiver ligado com metais, né? No caso, metais da família 1A ou 2A, ou grupo 1 e grupo 2. São as duas primeiras colunas da tabela periódica. Aí ele vai formar um hidreto metálico, então ele vai ter um NOx igual a mais 2. O oxigênio é outra figurinha carimbada que quase sempre vai ter um NOx fixo em menos 2, porque ele é um dos elementos menos eletronegativos da tabela. Ele é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica, só perdendo para o flúor. Então, as únicas vezes que eles vão ter um NOx diferente de menos 2 é quando estiver ligado com flúor ou quando estiver em peróxidos, né? Quando eles têm mais ou menos essa configuraçãozinha aqui. Um elemento da família do grupo 1, da família 1A, e 2 oxigênios. E aqui está 21, mas não é 21 não. Então vamos lá. Como eu falei na tabela periódica, ó, a tabela periódica é muito importante para a gente. Como eu falei, o oxigênio está aqui, a eletronegatividade dele é a segunda maior, você perdendo para o flúor. Os elementos daqui vão ter sempre o NOx fixo em mais 1, os elementos daqui sempre vão ter o NOx fixo em mais 2, esses dois aqui vão ter mais 3, e o resto, gente, eles são aleatórios não, desculpa, eles têm mais de um valor possíveis, né? E a gente vai estudar os casos que a gente mais usa, mais cai em vestibular, mais usa no ensino médio, e até na faculdade mesmo, quais são os casos que a gente mais usa. E quais são essas regrinhas? Como eu falei, os elementos da família 1A, ou seja, sódio, potássio, rubídio, césio, lítio, numa número de casos sódio e potássio, que a gente usa, eles vão ter sempre o NOx mais 1. Você vê aqui, ó, sódio mais 1 e o potássio mais 1. Ficou um pouquinho deslocado, mas erro de formatação, desculpem. No grupo 2, também vão ter o NOx fixo. Eles vão ser sempre mais 2. Magnésio, cálcio, né? Magnésio, cálcio, algumas vezes a gente vê berílio e bário. São os elementos que a gente mais usa nos exercícios onde ele mais aparece. E agora nós temos alguns casos de 2 valores de NOx, que eles podem, dependendo de quantos elementos estão ligados a ele, dependendo da molécula, tem o NOx diferenciado. Os elementos do grupo 5, ou seja, ali da família do nitrogênio, lembram que eles têm 5 elétrons na última... eles têm 5 elétrons na última camada. Eles podem ter o NOx entre mais 3 e mais 5. Aqui, nesse caso, ele vai ter mais 5, porque o hidrogênio é 1 e o oxigênio é menos 2. Cada oxigênio é menos 2, então menos 2 vezes 3 vai dar menos 6.
mais 1 do hidrogênio, mais 5 que ele precisa ter, porque a soma do NOx precisa ser 0. Então, mais 5. E nesse caso aqui, vai ser mais 3. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. 1 daqui, então o total vai dar menos 3. Para dar 0 tem que dar 3. No grupo 6, vamos ter NOx entre mais 4 ou mais 6. Né? No grupo 7, aí vamos ter uma variação um pouco maior, podendo ser entre mais 1, mais 3, mais 5, mais 7 ou menos 1. Esses NOx aqui são quando eles estão ligados ao oxigênio. Tá, gente? Nos oxiácidos, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Enquanto, quando eles não estiverem ligados ao oxigênio, eles vão ter o NOx negativo, né? Por conta da eletronegatividade deles. Tá um pouquinho complicado, pode ter ficado um pouquinho complicado, mas temos alguns exemplos aqui que vai ajudar a elucidar esses casos, né? Aqui temos, de novo, uma tabelinha mostrando os cátions formados por alguns elementos. E, se vocês forem ver aqui, ó, o bário mais 2 é porque esse NOx dele é mais 2. O zinco mais 2, ou 2 mais, o NOx dele é mais 2. Alumínio mais 3, ferro mais 2. Então, sempre que tiver um símbolo, um cátion com uma carguinha, essa carguinha é o seu NOx, assim como a gente viu lá na definição, que é a carga elétrica dele. Então, vamos lá. Como é que funciona o cálculo do número de oxidação? A soma do NOx de todos os elementos é igual a 0, assim como eu havia falado 2 slides antes. Aqui temos o H2SO4, ou conhecido também como ácido sulfúrico, um dos ácidos mais perigosos que a gente ouve falar. E realmente é bem perigoso. Vamos lá. O hidrogênio ele tem o NOx igual a 1. O oxigênio ele tem o NOx igual a menos 2. E o enxofre a gente não sabe, vamos botar X. A gente sabe que o enxofre é entre 4 e 6. Mas se a gente não soubesse, a gente já poderia fazer só pelo hidrogênio e oxigênio. 2 vezes 1, porque o hidrogênio tem 2, mais X, mais 4 vezes o menos 2, tem que dar 0. Então, 2 mais x menos 8 igual a 0, passando o menos 8 e o 2 para lá, para isolar o x, vamos ter que o x é igual a mais 6. Beleza? Tranquilo, né? Alguns outros exemplos. Na4, P2O7. A gente sabe que o sódio é da família 1A, ou do grupo 1, então ele vai ter o NOx fixo mais 1. O oxigênio, menos 2. E no fósforo a gente coloca X. Então vamos lá, novamente. 4 vezes 1 mais X ou 2x. Dessa vez vão ser 2x, porque nós temos dois fósforos. Então 2x mais 7 vezes menos 2. Então é sempre a quantidade do elemento que você tem vezes o seu NOx para a gente chegar no resultado. Tudo isso igual a 0. Então 4 vezes 1, 4. 2 vezes x, 2. 7 vezes menos 2, menos 14. Passando o 4 e o 14 para lá, vamos ter que 2x igual a 10. Passando o 2 para lá, dividindo, x igual a 5. Beleza? Agora aqui nós temos um ânion, não é? Então, nesse ânion, quando na substância o NOx tem que ser 0, no ânion, na verdade, no íon, o NOx tem que ser igual a essa carga aqui que está do lado de fora, seja um cátion, seja um ânion. Nesse caso, como é um ânion, um íon negativo, o NOx dele tem que ser igual a menos 2. Então, vamos lá. S, o enxofre, vale X, a gente não sabe, o oxigênio vale menos 2. Então, na continha, fica como? X mais 3 vezes menos 2 tem que ser igual a menos 2. Então, x menos 6 igual a menos 2, passa o menos 6 para lá, x vai ser igual a mais 4. Beleza? Então, relembrando, substância, elemento, substância, o NOx tem que ser igual a 0, o somatório dos NOx tem que ser igual a 0, enquanto que em o íon, o somatório dos NOx tem que ser
igual à carga. Tranquilo?